Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12. Autenticidade do discípulo. Enquanto isso, milhares de pessoas se reuniram de modo que uns pisavam nos outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Pelo contrário, tudo o que vocês tiveram feito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que vocês tiverem pronunciado em segredo nos quartos será proclamado sobre os telhados. Testemunhar sem medo, pois bem, eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo e depois disso nada mais têm a fazer. Vou mostrar a quem vocês devem temer. Tenham medo daquele que, depois de ter matado, tem o poder de jogá-los no inferno. Eu lhes digo, é a este que vocês devem temer. Não se vendem 5 padarias por alguns trocados? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Eu digo a vocês, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando introduzirem vocês diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiquem preocupados como ou com o que vocês se defenderão, ou o que dirão, pois nessa hora o Espírito Santo ensinará o que vocês devem dizer. A vida é dom de Deus. Do meio da multidão, alguém disse a Jesus: dizei ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: homem, quem foi que me encarregou de julgar ou dividir os bens entre vocês? Depois Jesus falou a todos: atenção. Tenham cuidado com qualquer tipo de ganância. Mesmo que alguém tenha muitas coisas, a sua vida não depende de seus bens. Contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita, e o homem pensou: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores, e neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, você possui um bom estoque, uma reserva para muitos anos. Descanse, coma e beba, alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, nesta mesma noite você vai ter que devolver a sua vida e as coisas que você preparou. Para quem vão ficar? Assim, acontece com quem ajunta tesouros para si mesmos, não é rico para Deus. A busca fundamental. Então Jesus falou aos seus discípulos: por isso, eu lhes digo, não fiquem preocupados com a vida, com o que comer, nem com o corpo, com o que vestir, pois a vida vale mais do que a comida, e o corpo mais do que a roupa. Observem os corvos. Eles não semeiam, nem colhem, não possuem celeiros ou armazéns, e, no entanto, Deus os alimenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês pode crescer 1 centímetro à custa de se preocupar com isso? Portanto, se vocês não podem nem sequer fazer a menor coisa, por que se inquietam com o resto? Observem como os lírios crescem. Eles não fiam não, e nem tecem. Porém, eu digo a vocês que nem mesmo o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, quanto mais ele fará por vocês, gente de pouca fé. Quanto a vocês, não fiquem procurando o que vão comer e o que vão beber. Não fiquem inquietos, porque são os pagãos neste mundo que procuram tudo isso. Bem sabe que vocês têm necessidade dessas coisas. Portanto, busquem o reino dele, e Deus dará a vocês essas coisas em acréscimo. Não tenha medo, pequeno rebanho, porque o Pai de vocês tem prazer em dar-lhes um reino. Vendam
os seus bens e deem o dinheiro em esmola. Façam bolsas que não envelhecem, um tesouro que não perde o seu valor no céu. Lá o ladrão não chega, nem a traça rói. Onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Vigilância e responsabilidade. Estejam com os rins cingidos e com as lâmpadas acesas. Sejam como homens que estão esperando o seu senhor voltar da festa de casamento. Tão logo ele chega e bate, eles imediatamente vão abrir a porta. Felizes dos empregados que o senhor encontra acordado quando chega. Eu garanto a vocês, ele mesmo se cingirá, os fará sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontra. Mas fiquem certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que lhe arrombasse a casa. Você também estejam preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que vocês menos esperarem. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, estás contando essas parábolas só para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor coloca à frente do pessoal de sua casa para dar a comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o Senhor, ao chegar, encontra fazendo isso. Em verdade, eu digo a você, 6. O Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se esse empregado pensar, meu patrão está demorando, e se puser a sussurrar os criados e criadas a comer, beber e embriagar-se, o senhor desse empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, o expulsará de casa e o fará tomar parte do destino dos infiéis. Todavia, aquele empregado que, mesmo conhecendo a vontade do seu senhor, não ficou reparando nem agiu conforme a vontade dele, será chicoteado muitas vezes. Mas o empregado que não sabia e fez coisas que merecem castigo será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. É sinal de contradição. Eu vim para alcançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso, devo ser batizado com um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vocês pensam que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu lhes digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos, o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Interpretar o tempo presente. Jesus também dizia às multidões: quando vocês veem uma nuvem vinda do ocidente, vocês logo dizem que vem chuva. E assim acontece. Quando vocês sentem soprar o vento do sul, vocês dizem que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que vocês não sabem interpretar? Porque vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando, pois, você está para se apresentar com seu adversário diante do magistrado, procure resolver o caso com o adversário enquanto estão a caminho, senão este o levará ao juiz, e o juiz entregará você ao guarda, e o guarda o jogará na cadeia. Eu digo, daí você não sairá, enquanto não pagar o último centavo. Em contraste com a conduta hipócrita dos fariseus, o Evangelho pede aos discípulos que sejam autênticos, isto é, que a vida e a ação deles testemunhem o compromisso deles com Jesus. No caminho da vida, o homem depara com o problema das riquezas. Jesus mostra que é idiotice acumular bens para assegurar a própria vida. Só Deus pode dar ao homem a riqueza que é a própria vida. A aquisição de bens necessários para viver se torna ansiedade contínua, precedida pela busca do reino, isto é, a promoção de relações de partilha e fraternidade.
esperando continuamente a chegada imprevisível do Senhor, que serve a comunidade cristã. Permanece atenta, concretizando a busca do reino através da prontidão para o serviço fraterno. Os versículos 41 a 46 mostram que isso vale ainda mais para os dirigentes da comunidade que receberam de Jesus o encargo de servir, provendo as necessidades da comunidade. A responsabilidade é ainda maior quando se sabe o que deve ser feito. A missão de Jesus, desde o batismo até a cruz, presente o reino. Entretanto, em choque com as concepções dominantes na sociedade. Por isso, é preciso tomar uma decisão diante de Jesus, e isso provoca divisões até mesmo no relacionamento familiar. Assim como os homens podem prever o tempo a partir dos sinais da natureza, também é possível reconhecer na atividade de Jesus a manifestação do reino de Deus. Essa tarefa empenhativa e urgente implica uma decisão a favor ou contra o reino. É preciso agir enquanto é tempo.